trazer agora um destaque de política, sempre olhando para as eleições, porque mesmo com o incentivo de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro ainda resiste à entrada na vida pública. A ex-primeira-dama já teria definido que não vai disputar a eventual vaga de Sérgio Moro no Senado, caso ele seja cassado. Um dos motivos é que ela não quer se mudar para o Paraná, vendo como inevitável uma residência em Curitiba e a necessidade de estabelecer laços lá no estado. A aliados, ela diz que quer seguir com o projeto de rodar o Brasil e afirma que, se for para concorrer a algum cargo do Legislativo, será pelo DF, Distrito Federal, onde nasceu e onde vive. Vou começar essa com o Mota. Mota, as coisas são engraçadas, né? Até ontem, todos davam como certa a candidatura de Michele Bolsonaro ao Senado, caso Sérgio Moro seja cassado, muitos inclusive projetando ela para disputar a presidência da República em 2026, e ela performando relativamente bem nas pesquisas, né? Mas agora essa informação de bastidores dizendo que no fundo ela não tem a intenção de disputar essa vaga, caso ela seja aberta com uma eventual cassação de Sérgio Moro. Ou seja, se for para disputar, vai ser pelo Distrito Federal, Mota. É, assim é a política. Eu me arrisco a dizer que a ex-primeira-dama vai ser a favorita em qualquer disputa eleitoral que ela entrar. Ela pode se dar ao luxo de escolher qual é o cargo que ela vai disputar. Não é uma escolha fácil. Porque, por exemplo, se ela for candidata a deputada, ela pode ajudar a eleger vários outros candidatos, né, por causa do sistema de votação proporcional. Mas se ela for, por exemplo, candidata a senadora, ela tem chance de ser uma voz importante, representativa da chamada direita no Senado. Mas nada impede que ela dispute outros cargos também. E, além do mais, Candiato, uma decisão como essa é muito influenciada pela conjuntura, pelo que está acontecendo hoje, pelo que aconteceu ontem. O problema é que no Brasil de hoje, ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã. Cada dia é um dia. Então, eu acho que a gente ainda vai ter muita surpresa nessa história. Pois é, mas Beraldo, eu acho que tem uma sinalização importante nessa informação que tem a Michele Bolsonaro como protagonista, mas a gente tem que olhar também para uma eventual candidatura de Paulo Eduardo Martins, né? Que houve um entrever, umas rusgas, troca de informações desencontradas há algumas semanas, com a possibilidade de Michele ser a candidata do PL, só que Paulo Eduardo Martins sempre foi o nome e atua lá no estado já há bastante tempo. O que é preciso considerar? O Paulo Eduardo Martins foi um apoiador de primeira hora de Jair Bolsonaro, estava na Câmara, tinha uma reeleição tranquila para a Câmara, foi candidato ao Senado no Paraná. E quase levou, né? Quase levou, foi muito próximo. Naturalmente concorreu contra um nome de repercussão nacional, que foi Sérgio Moro, e Sérgio Moro ganhou ali por uma diferença razoavelmente pequena, e Paulo Eduardo Martins deveria ter um espaço garantido no partido. Entretanto, a gente precisa lembrar que não faz, talvez, 3 semanas, que o Partido Liberal anunciou a filiação de Beto Richa, e que Beto Richa disputaria a prefeitura de Curitiba pelo Partido Liberal, também escanteando o grupo de Paulo Eduardo Martins. E realmente não faz sentido se abandonar um apoiador, alguém que está ali fazendo um trabalho muito aguerrido, e você abandona ele em nome de artimanhas e costuras políticas. Isso, para mim, é muito feio, não é? E no caso específico da candidatura de Michele Bolsonaro, ela mora no Distrito Federal. Acho que a melhor coisa é que ela represente os eleitores ou dispute a eleição no próprio Distrito Federal em 2026, onde, inclusive, terá a oportunidade de ser colega no Senado da sua amiga, enfim, Damares, que foi ministra e, até onde eu sei, tem uma ligação muito grande com a ex-primeira-dama. E deixa o Paraná para que os paranaenses possam tomar ali a sua decisão depois da manifestação da polícia, da justiça. Porque também fala-se como se o caso Sérgio Moro já fosse resolvido. E nós estamos diante do voto do relator, que foi extremamente
contundente a favor de Sérgio Moro, porque esta ação, patrocinada tanto pelo PL quanto pelo PT em conjunto, esta ação no meu entender, ela é absurda. Estão querendo que uma determinada regra valha, no caso da candidatura de Sérgio Moro, e que não valeu e não valerá para nenhuma outra candidatura. Isso não faz nenhum sentido. Então, esperemos que a justiça seja feita e que a próxima cadeira de senador pelo Paraná seja disputada em 2026, que não se encontrem atalhos simplesmente para colocar em prática uma vingança contra alguém que colocou corruptos e políticos corruptos na cadeia. Pois é, informação adicional, esse julgamento no TRE do Paraná será retomado no dia de amanhã. Até agora o voto do relator contra a cassação de Sérgio Moro. A última informação sobre o Beto Richa é que ele desistiu de se filiar ao PL, tá, Beraldo? Só um registro aqui para as nossas próximas intervenções. Agora, Zé Maria, faz mais sentido Michele Bolsonaro, se for disputar pelo Distrito Federal? Ela tem uma penetração muito maior, conhece, viveu ali e também conhece muita gente ali. Ela teve uma participação importante, inclusive, na candidatura de Damares Alves, né? Ela nunca foi política, mas criou uma força muito importante aqui. Esse assunto aí tipo está na missa de corpo presente, né? De uma pessoa que morreu e discutindo o nome do próximo marido, ou próxima mulher, né? O viúvo ou a viúva, falando disso. Na missa de corpo presente. Porque Sérgio Moro não foi cassado ainda e o voto do relator ali foi muito importante mesmo. Mas, de qualquer forma, a gente tem que analisar todos os cenários e o cenário é esse. A possibilidade, sim, de cassar Sérgio Moro. E já existem alguns dados ali. A Selma Arruda foi cassada no mesmo sentido, de não contabilizar e não prestar contas da pré-campanha. Se os juízes entenderem que a pré-campanha foi importante e definitiva para a eleição, tudo bem. Paulo Martins, ele reclama, eu já conversei com ele sobre isso, ele reclama muito das pesquisas. Ele diz que enganaram os paranaenses, que todos pensavam que o Álvaro Dias que seria o eleito, que estava na frente. E que o adversário era o Sérgio Moro, porque as pesquisas indicavam isso. E que o Paulo Martins ficava lá para trás. Aí depois a gente viu no resultado final das urnas que não foi bem assim e ele acha que se não fossem as pesquisas, ele seria o senador eleito, né? Faz as contas. E ele vem me dizendo que é ele o candidato natural pelo grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele sempre vem dizendo isso. Outra novidade que eu vou apresentar que me disse o deputado Zeca Disseu de que ele é o candidato ao Senado pelo PT. Então veja bem que lá a política já está em movimento e já está sendo adiantada lá, mesmo sem o final desse processo de cassação também, né? Pois é, mas com tantos nomes da direita, né, eu fico pensando, se a esquerda tiver um nome e a direita ou a centro-direita toda pulverizada em 3, 4 candidatos, se de fato Sérgio Moro vier a ser cassado, fico pensando, os votos da direita divididos entre vários candidatos e a esquerda com o Zeca Dirceu, é preciso pensar nisso, né, Mota? Eu não acredito em pulverização, não. Eu acho que no final vai se encontrar um nome, e o nome do Paulo Eduardo Martins é um nome fortíssimo. Tanto que quando surgiu a possibilidade dele concorrer à prefeitura, a história do outro candidato que viria do PSDB, se eu não me engano, isso. Essa história acabou em 24 horas. O partido todo se reuniu em torno de uma possível candidatura do Paulo Eduardo Martins. E com a provável, possível desistência da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro de disputar essa cadeira para o Senado, então Paulo Eduardo Martins teria, em teoria, uma escolha, né? Caso o senador Sérgio Moro perca o seu mandato e aconteça outra eleição, o Paulo Eduardo poderia escolher entre concorrer ao Senado ou concorrer à Prefeitura de Curitiba. Seja qual for a opção dele, eu acho que os eleitores estarão muito bem servidos, porque o Paulo Eduardo Martins é um parlamentar absolutamente excepcional. Tá certo. Quer fazer algum complemento, Beraldo?
Não, esse é um cenário que a gente fica, né, procurando entender o que vai acontecer no futuro, mas, na verdade, não tem nada para acontecer ainda, né? Vamos torcer para que a justiça prevaleça e que o respeito a 2 milhões de votos seja praticado nesse caso também.